Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4. Amém? 4. Efésios 4. Vamos a partir do verso 1 até o verso 14. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados, numa só esperança da vossa vocação. Há um Senhor, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Para quê? Para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Vamos orar. Deus querido, louvado seja o teu nome, Senhor. Nós queremos agradecer, Senhor. Agradecer por mais uma manhã que o Senhor nos concede de vida, ó Pai. Nos concede, ó Pai, de o poder estar aqui na tua casa, de poder ver, ó Pai, os nossos irmãos e poder, ó Pai, ter esta comunhão gostosa, Senhor. E mais do que isso, ó Pai, poder estudar a tua palavra, poder, ó Pai, ver que o Senhor sempre tem algo novo para os seus filhos, ó Pai. E é nesse sentido, ó Pai, que queremos, ó Deus, que o Senhor ilumine os nossos corações, purifique nossas mentes, ó Pai, perdoa os nossos pecados, ó Senhor, para que haja um canal aberto, ó Pai, um canal aberto, Senhor, entre o céu e a terra, entre o coração teu, Pai, e o coração do teu povo, ó Pai. Que cada um possa receber de ti, ó Pai, esta palavra, ó Pai, nesta manhã, entendendo, ó Pai, de que o que o Senhor quer e espera de cada um de nós, ó Pai, como seus filhos, ó Pai, e nessa caminhada da fé, pedimos, ó Deus, toda a orientação do teu Santo Espírito, ó Pai, para que a tua palavra possa entrar nas nossas mentes, nos nossos corações, e possamos viver, ó Pai, a cada dia, a tua verdade, a tua vontade. Assim, Deus, fala conosco nesta manhã, nós pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Estamos aqui, né? Vamos estudar.
A gente já vai começar com uma história que não é fácil, porque começou um bate-boca lá na Assembleia das Ferramentas. E eu não sei se vocês ficaram sabendo, mas conta-se que na carpintaria, certa vez houve uma estranha assembleia e ali foi um verdadeiro bate-boca para acertar diferenças. Aí o Martelo, que exerceu a presidência, reclamaram muito dele e falaram: você vai ter que renunciar. Mas por quê? Porque o martelo faz muito barulho. Faz muito barulho. E além do mais, passava todo o tempo golpeando. O martelo falou: não, tudo bem, eu aceito a minha culpa. Mas também que fosse expulso o parafuso. Mas por quê? Porque ele ficava dando muitas voltas, para conseguir alguma coisa. E diante do ataque, o parafuso concordou, mas por sua vez pediu a expulsão da lixa. Dizia que ela era muito áspera no tratamento com os demais, entrando sempre em atritos. A lixa, nervosa, acatou, mas com a condição de que expulsasse também o metro. Porque o metro vivia medindo as pessoas segundo a sua medida, como se for o único perfeito. E nesse momento entrou o carpinteiro. Meu Deus. Aí ele juntou o material, as ferramentas e iniciou o seu trabalho. Utilizou justamente o martelo, a lixa, o metro e o parafuso. Finalmente, a rústica madeira se converteu num fino móvel. E quando a carpintaria ficou novamente só, a Assembleia reativou a discussão. E foi então que o serrote tomou a palavra e disse: senhores, ficou demonstrado que todos nós temos defeitos, mas o carpinteiro não trabalha com nossos defeitos, mas com as nossas capacidades, virtudes, qualidades. Ele trabalha com nossos pontos fortes. Assim, proponho abandonarmos essa discussão e nos concentremos em tarefas construtivas. E assim a proposta foi aceita. E todos se sentiram então uma verdadeira equipe capaz de produzir objetos de qualidade, se unidos no momento, no mesmo propósito e nas mãos deste que é o nosso hábil carpinteiro. Com certeza, faremos coisas grandes, tanto na carpintaria como na nossa vida de fé e de amor. Então, o que nós vamos falar sobre hoje? A unidade da fé. Como que pode Deus unir tantas pessoas diferentes, mas temos um só Senhor, um só Deus e Pai de todos, um que nos ama e que cuida de nós, e nos colocou juntos para sermos a igreja de Cristo. Sermos e termos aquele que está no controle, que é o Senhor nosso Deus, e que nos colocou juntos para sermos usados para o louvor da sua glória. Para o louvor da sua glória. Então, meus irmãos, Paulo está falando aqui à igreja de Éfeso sobre essa unidade, E unidade é uma palavra que tem origem no latim, que é unitas, e designa a qualidade do que é único ou indivisível. Único ou indivisível. Unidade. E no hebraico, o termo é iahad, que nos traz a ideia de unanimidade de sentimento, afeição ou conduta existente no meio do povo de Deus. E é isso que diz o Salmo 133. Alguém lembra? Decor? Eu, como esqueço tudo, Pode falar? Amém. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. E é isso, é a unidade na fé. Então,
A unidade da fé se refere a essa união do povo de Deus, na crença em uma só doutrina, em um só evangelho. E a nossa crença nunca esteve tão dividida como no mundo dos dias atuais. Porque cada igreja cristã parece ter um evangelho particular, só para aquele determinado segmento. Você está na minha visão? Você quer vir para a minha igreja? Tem que seguir a nossa visão. A nossa visão é a palavra de Deus. A nossa visão é seguir ao Senhor, é andar na sua doutrina, no seu evangelho, né? E todos nós que professamos a fé cristã, precisamos ser unânimes naquilo que nós acreditamos. Unânimes naquilo que nós acreditamos. Então, nós começamos lendo, né? E vimos a declaração que temos: um só Senhor, uma só fé, um só batismo, né? E aqui a Bíblia diz: até que todos alcancemos a unidade da fé, né? O fato é que lá no verso 5 ele está se referindo a essa salvação, justificação pela fé, que é o primeiro passo rumo à unidade e do pleno conhecimento de Deus, do Filho de Deus. E aqui nós vemos: até que todos alcancemos a unidade da fé, diz o verso 13, né? Cheguemos o quê? À maturidade. Maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo, né? Então, somos chamados a ser um em Cristo. E nesta perspectiva, a igreja deve usar as suas reuniões principalmente para demonstrar e para ver que unidos nós somos mais fortes. Unidos, Deus age com poder no nosso meio. E é isso que Deus espera de cada um de nós. Eu fiquei imaginando, o que será que o Ideraldo quer, né, passando esse texto para mim trazer para os irmãos, né? E aí eu comecei a estudar e procurar, que sabe que eu sou chato, né? Aí eu venho com 50 papel aqui, né, não leio os 10 e falei: tá ótimo, né? Faltou alguma coisa, mas fica para a próxima. Mas a unidade é algo poderoso na vida do cristão, porque ele se sente amparado, cuidado, protegido, seguro, né? Eu pensei, né, no final de semana passada, eu falei assim: o que eu vou fazer em Bauru, né? Não conheço ninguém lá, né? E o que vai acontecer lá, né? O que a gente vai trazer? Meus irmãos, fomos tão abraçados que eu me senti até constrangido. E a unidade de Cristo se faz onde você estiver, no meio do povo de Deus. E ali foram tantos estudos, tanta coisa assim que foram acontecendo, e o tema era tudo para a glória de Deus. E eu perguntei no último dia para um adolescente: e aí? Ele falou: só uma palavra. Eu falei: ixi. Ele falou: inesquecível. Essa eu nunca mais vou esquecer. Porque eu pensei no texto, eu falei assim: nossa, os adolescentes acho que vão ficar assim um pouco, né, fora de lugar por causa dos sermões, às vezes, né, assim, era bem teológico e tal. Mas foi algo assim que tão gostoso, que foi crescendo e que nos momentos em que nós fazíamos os devocionais, e eles separaram de uma forma assim por idade, e o meu grupo foi o grupo assim dos adolescentes, meu grupo foi de 60 anos para cima, né, e só homens, né? E a gente conversou tão gostoso, foi tão bom, foi tanto aprendizado assim sobre, né, como buscar e servir a esse Deus. Nada mais, nada menos que mordomia cristã, né? E o que é mordomia? É você cuidar de uma coisa de terceiro, né? É cuidar de uma coisa que não é sua, né? Então nós cuidamos das coisas do Pai.
e foi um aprendizado muito bom lá, né? Foi um aprendizado muito bom. E a gente sempre traz alguma coisa, né? Eu creio que Deus está sempre nos preenchendo, né? Então, foram dias assim muito proveitosos, né? Graças a Deus. Vamos lá. E nessa perspectiva, então, nós devemos usar sempre, né? Os momentos que temos juntos para afirmar essa unidade. A unidade do corpo de Cristo e de andar na sua presença. A revelação está na palavra escrita e o Espírito Santo nos foi dado para entender como é essa unidade. Então, esse tipo de fé, né, ou doutrina, é que nos leva a conhecer a Cristo, né? A expressão pleno conhecimento indica algo que está além ou acima do conhecimento e compreensão intelectual. Conhecimento é algo penetrante, profundo. Significa conhecer a Deus diretamente. Conhecer a Deus diretamente. Por isso, Paulo fala, até que todos alcancemos a unidade da fé e o conhecimento. Conhecer a Cristo, andar com Ele, ter intimidade com Ele, né? Ter comunhão e companheirismo com Deus. Porque quando você tem este conhecimento e quando você tem esse interesse em crescer em Deus, você passa a amar mais os irmãos. Porque não é possível você desvincular uma coisa da outra. Porque este amor vertical, ele se faz principalmente na forma horizontal, amando uns aos outros e caminhando juntos, mesmo nas nossas diferenças. E eu me lembrei que eu sou bem novo, né? Mas foi há 45 anos atrás, não ria não, Dani, mas foi há 45 anos atrás que nós fizemos na nossa igreja o nosso primeiro congresso, Unidade na Diversidade. Olha isso, né? Olha isso, unidade na diversidade. Então, nós podemos ser um, mesmo sendo diferentes. Nós podemos ser um em Cristo, mesmo tendo várias, né, várias vertentes, vários pensamentos, mas em Cristo não existe diferença. Em Cristo nós caminhamos juntos para a glória de Deus Pai, né? Então, existem algumas epístolas que falam, né, desse mesmo tipo de conhecimento, né, de conhecer a Deus. Vamos ver aqui. Irmãos, alguém abre para mim Filipenses 3, versículo 10. E quem achar já pode ler. Pode ler o 11 e o 12 também. Filipenses 3, 10. E a comunhão para conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão de seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu tenha já recebido ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Amém. Perceberam? Perceberam que Paulo fala à igreja de Filipos? Eu quero conhecer esse Cristo. Eu quero conhecer o poder da sua ressurreição, a sua participação e a participação nos seus sofrimentos, né? Para que de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas eu caminho dia a dia para alcançá-lo. Pois para isso também fui alcançado um dia por Jesus. Você
aceitou a Jesus, prossiga em conhecê-lo mais, prossiga em andar com ele. Esta é a recomendação de Paulo, né? Um outro texto, Efésios 3, 18. Efésios 3, 18 e 19. Quem achou pode ler. O fim deles é a perfeição, e o Deus deles é o ventre, e a glória deles é para a confusão deles mesmos, para que só pensam nas coisas terrenas. Efésios 3. 3:18. Desculpa. 3:18. Eu virei aqui, não foi. Foi bom que vai dar para você falar no microfone agora. Poderdes perfeitamente compreender, como todos os santos, qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Amém. E é justamente isso que Paulo está falando à igreja de Éfeso, né? Em sua carta, e ele diz: vocês vão perceber qual é a largura, o comprimento, a altura, qual é a profundidade desse amor, do amor de Cristo, e vocês irão conhecer esse amor, porque o amor de Cristo por você, por mim, excede o seu entendimento. Às vezes você fala assim: eu domino, eu sei tudo, não sabe nada. Porque o amor de Cristo excede tudo aquilo que você acha, tudo aquilo que você pensa. O amor de Cristo é maior, né? E o que Paulo fala? Para que você seja cheio da plenitude e do amor de Deus na sua vida. Então, buscar a Deus, conhecer a Deus, ter intimidade com Ele em Jesus Cristo, é tudo que nós precisamos se a gente quer ter realmente uma vida abençoada e de fé na presença do Senhor nosso Deus. E ainda João também fala sobre isso lá no capítulo 6, no capítulo 1 de João, ele diz assim, no verso 16: todos recebemos da sua plenitude graça sobre graça, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. A graça e a verdade, né? Então, a lei foi dada por Moisés, mas a graça, a verdade, o amor, a misericórdia veio através de Jesus, né? E todos recebemos graça sobre graça. Então, busque essa graça, busque andar na presença de Deus, né? E ainda João, lá no verso 56 do capítulo 6, diz: todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Como é o alimentar-se de Cristo? Pensem nisso. Pensem nisso. Então, é isso, meus irmãos, né? Tanto Paulo aqui como João ressaltam que o conhecimento de Cristo tem a ver com estar recebendo continuamente algo do seu poder, da sua energia, da sua graça. E quando estamos recebendo estas coisas, é sinal que estamos nele, vivendo nele, de acordo com a palavra dele. E dela se alimentando a ponto de dizer: meu evangelho, né? Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz: lembre-se de Jesus Cristo ressurreto dentre os mortos, descendente de Davi, conforme o meu evangelho, né? Nós vamos
trazendo para nós, né? Paulo estava numa, né? Assim tem gente que chama de patamar, Deus me livre chama de patamar, mas Paulo estava assim numa confiança e num caminhar com Deus que ele dizia: é o meu evangelho, é o evangelho do meu Cristo, é o evangelho do meu Senhor. Esse é o evangelho de Deus para cada uma das nossas vidas. Cada uma das nossas vidas. Assim como o ramo está na videira, recebendo vida que vem do tronco, que é Cristo, é o cristão caminhando com Jesus. O nosso tronco é Jesus. E nós somos alimentados dia a dia pelo seu amor, pelo seu cuidado, pelo seu afeto, caminhando conosco. Então, é óbvio que jamais podemos chegar ao conhecimento absoluto de Deus. E ele só será real quando nós estivermos lá. Aí vai ser a plenitude. Aí vai ser o êxtase de todo servo de Deus. O estar na sua presença. Porém, o nosso desenvolvimento nesta que é a unidade da fé pode nos levar a atingir níveis inimagináveis. É você ter uma confiança, uma intimidade com o Senhor que, olha, é coisa assim de, sabe, é viver na graça, viver na paz realmente que emana do trono, do Cordeiro, que vem sobre a sua vida, sobre a nossa vida, né? Para atravessarmos aqueles dias mais difíceis, sabendo que o bicho pode sapatear, mas Deus está no controle. E a vitória é nossa em nome de Jesus, porque a batalha, a nossa batalha, a minha batalha, a sua batalha, quem luta é o Senhor. E Ele vai nos dar a vitória sempre, né? Então, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, porque nós andamos na sua presença, né? Vamos ler mais um texto? Atos 2. É um texto bem conhecido, né? Bem conhecido. Atos 2, 42 a 47. Quem achou pode ler. Pode sim. Volta? Não, pode continuar. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentavam-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Amém. Leu o 44 novamente? Só o 44? Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Eles estavam juntos. Isso é unidade. Isso é unidade. Então, precisamos estar alinhados à doutrina, né? E um dos sinais confiáveis se estamos alinhados na doutrina é se estamos como igreja atingindo a medida da plenitude de Cristo. Isso não tem nada a ver com a medida do físico de Jesus, né? O sentido é figurado, né?
E equivale a gente dizer, né? O fulano é um gigante na fé, né? Mas isso tem a ver com o destemor, né? Com que a pessoa crê no Senhor. Mas Jesus é o nosso maior exemplo. Jesus é o nosso maior exemplo. Né? E vocês lembram de Jesus ter feito coisas assim mirabolantes, né? Vamos dizer, obras faraônicas, sistemas filosóficos? Não. Não. Jesus ele não estava preocupado com isso, embora pudesse, né? Embora pudesse, né? Ele nos deixou o seu exemplo como o filho de Deus, humilde e que fez a vontade do Pai. Né? Então, o que nós vemos que ele é o nosso maior exemplo. Né? Ele é o nosso maior exemplo. E nós, como cristãos, devemos imitá-los, né? E deixar um legado como filhos de Deus, como servos de Cristo. E quando isso acontece, nós nos tornamos homens e mulheres de peso, né? Incapazes de ser levados por qualquer vento doutrinário. Né? Você não precisa ter o meu peso para ser uma pessoa de peso. Mas você precisa andar com Deus para que os falsos profetas não te levem por caminhos que não são do Senhor. E já nos tempos de Paulo tinha isso, né? Muitas pessoas pregando um evangelho que não tinha nada a ver com o evangelho de Jesus. E aqui Paulo, no verso 14, ele traz a figura de uma criança. E ele diz, o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, e nem jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza dos homens, de homens que induzem ao erro. Aqui nós podemos perceber quem é criança e quem não é. Por quê? Porque criança gosta de coisa nova, criança gosta de brinquedo novo, né? Contanto que seja sempre diferente, sempre moderno, né? E nós precisamos ter esse cuidado, né? Precisamos ter esse cuidado. Quanto maior for o elemento teatral, mais aqueles que são crianças gostam. Quanto maior for o show, quanto maior for a ilusão, né? Mais probabilidade haverá de que pessoas acreditem, né, nessas coisas novas e que muitas vezes são puro engano. Então, é preciso ter essa noção de que se estamos seguindo a Cristo, temos que olhar para Cristo, seguir a sua palavra, seguir a sua doutrina. Num parêntese aqui, uma preocupação, conversando com os irmãos lá de Bauru, principalmente no devocional, eles estavam falando, alguém sabe quem foi John Knox? John Knox foi um teólogo escocês que fundou o presbiterianismo. Ele foi um homem usado tremendamente por Deus. E esse é o nome que o Instituto, eles lá na primeira IPI, eles fizeram vamos dizer, um instituto bíblico chamado John Knox, que estuda profundamente a palavra de Deus, né, olhando para a reforma, né, os reformadores, né, e eles já estão, eles fizeram assim, não foi, está aqui, e eles fizeram assim aulas
estudando, né, a palavra de Deus, e estão com um grupo, eles fizeram lá a inscrição para o pessoal em horários alternativos, e estudam a palavra de Deus a fundo, né? É a teologia reformada. E eles, na primeira assim que eles colocaram lá para ver quem queria participar, a inscrição foi de 250 pessoas. Então, eles falaram assim, foi uma coisa assim maravilhosa. E eles estão estudando a palavra de Deus, e parece que vai ter a inscrição esse ano novamente, né? Não sei, a gente vamos ver com o conselho se existe algo assim que a gente possa, se for interessante, eles mandarem o material. Vai ter uma aula magna, né, que vai ser, eu não sei quando vai ser, preciso falar com os pastores lá, eles conversamos lá e eles estavam falando sobre isso daí, mas é estudo assim, bem aprofundado da palavra de Deus e da teologia reformada, é para conhecimento, para aqueles que querem ter mais conhecimento da sua fé, né? Da sua fé. Ponto, fechei. Então, não há unidade fora da verdade de Deus, né? E aqui nós vemos nesse primeiro versículo, versículo 42 de Atos 2, a comunhão, ela vem depois da doutrina. Depois da doutrina, né? Então, o que nós precisamos ter, né? Doutrina. Saber no que nós estamos crendo, para, através dessa crença, a gente poder viver em comunhão. Mas a nossa fé, ela não pode desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Por isso, afastar-se da doutrina rompe com a verdadeira unidade da fé e gera desunião. Então, é-nos dito que a fé cristã não pode ser declarada em preposições, que é algo místico que não se pode analisar, nem se pode colocar numa série de definições, expondo o que é certo e o que é errado. Dizendo isso, essas pessoas não só estão indo contra a prática da igreja dos primeiros séculos, quando ela traçou os seus credos e confissões de fé, também estão negando o ensino do próprio Novo Testamento, que sustenta que tanto se pode definir a verdade, que é possível dizer que um homem se desviou dela. Pois como pode se dizer que um homem se desviou de uma coisa, se não sabe que coisa é essa, né? Então precisamos andar na doutrina do Senhor. Na doutrina do Senhor. O reverendo Hernandes Dias Lopes, ele publicou textos sobre todos os livros do Novo Testamento. E num desses livros, o livro sobre Efésios, aqui falando sobre crescimento espiritual, unidade da fé, né? Ele diz, né, as evidências do crescimento, página 111 do livro de comentários sobre Efésios de Hernandes Dias Lopes. Ele diz assim: as evidências do crescimento espiritual da igreja, ele pode ser visto em 4 aspectos. Primeiro, maturidade espiritual. Maturidade espiritual. Esse é o verso 13, que diz: a que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento de Deus e ao estado de homem feito à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, qual era a meta de Paulo ali para aqueles irmãos na igreja de Éfeso? Era o crescimento espiritual. Cristo tem que ser o nosso exemplo, Cristo tem que ser a nossa meta, Jesus Cristo tem que ser a nossa força, né? A nossa força. E para isso nós devemos imitá-lo e chegar à plenitude da sua estatura, né? E a igreja, ela impõe aos seus membros essa meta, a meta de caminharmos imitando, servindo, né? Buscando
a Jesus Cristo, né? Precisamos ser o reflexo, segundo Paulo, de Cristo, pois Ele vive em cada um de nós. O verso 14 diz que, para que não sejamos mais como crianças inconstantes, levados ao redor por todo vento de doutrina, pela mentira dos homens, pela astúcia, né, que conduzem ao erro. Ele diz que nós precisamos ter o quê? Estabilidade. Estabilidade. Se você não tem estabilidade espiritual, você vai viver sempre dizendo e desdizendo da sua fé. Isso é terrível, né? O que nós devemos ser semelhantes a crianças? Semelhantes às crianças em nossa humildade e nossa inocência. Mas nunca na falta de conhecimento da criança, na sua instabilidade, né? As crianças, elas são como barquinhos em um mar tempestuoso. Elas estão à mercê de ventos e ondas. Por isso, os pais têm que estar ali para abraçar, proteger e cuidar, né? Mas nós, como servos de Deus, maduros que somos, não podemos nos deixar levar por ondas, né, de doutrinas que surgem por aí, né? A palavra grega de Paulo, usada por Paulo, sugere a fúria das águas. Trata-se de uma agitação tão violenta que pode tontear a pessoa. Então, um crente maduro jamais vai ser jogado de um lado para o outro por novidades espirituais que surgem no mercado da fé, né? E, por outro lado, a gente vê que há muitos crentes que vivem embarcando em todas as ondas de novidades, né, que vêm para a igreja e jamais eles conseguem se firmar na verdade, porque eles não têm lastro. E o nosso lastro é a palavra de Deus. É o que nos segura, é o que nos mantém sobre as águas, é o que nos faz andar em segurança. A palavra de Deus. A palavra de Deus. Então, existem muitas novidades religiosas, né? E essas novidades são como goma de mascar, né? Como chiclete. Você masca, ela está docinha, masca, ela está docinha. Daqui a pouco você vai perceber que é só borracha. Porque não condiz com a verdade de Deus, né? Não condiz com a verdade de Deus. Então, meus irmãos, esta é a palavra de Deus, e Ele espera de cada um de nós que caminhemos, né, nessa fé, nesse cuidado, nesse amor, e buscando a plenitude do conhecimento da palavra de Deus. Então, em defesa da verdade do Evangelho, Paulo recomenda aos filipenses que vocês permaneçam firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica, lá no primeiro capítulo de Filipenses, versículo 27. E qual é essa unidade que Paulo recomenda? A unidade no Evangelho, nas coisas essenciais. São questões absolutas do Evangelho, como, por exemplo, a ressurreição literal e física de Jesus. Sem a doutrina não há Evangelho. 1 Coríntios, alguém acha para mim? 1 Coríntios 15, verso 14. Alguém achou? Amém. Você pode repetir agora com o microfone, Luciana? E se Cristo não ressuscitou logo, é vã a vossa pregação, e também é vã a vossa fé.
Verso 17 agora. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Paulo fala claramente à igreja de Corinto: se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, é inútil a nossa fé, né? Se Cristo não ressuscitou, nós ainda estamos no pecado, diz o verso 17. Diz o verso 17. Se há algo que necessitamos muito, é uma dose de maior discernimento que nos permita distinguir entre verdades essenciais do Evangelho que não podem ser comprometidas e as questões indiferentes sobre as quais, por serem de importância secundária, não precisamos necessariamente insistir. E o texto aqui diz: talvez o nosso critério para decidir qual seja qual, um princípio verdadeiramente evangélico, porque leva em conta a supremacia das Escrituras, deveria ser o seguinte: sempre cristãos igualmente bíblicos, que estejam igualmente desejosos de compreender os ensinamentos das Escrituras e a submeter-se à sua autoridade, chegarem a conclusões diferentes, nós deveríamos deduzir que, evidentemente, a Escritura Sagrada não se manifesta com clareza total quanto a essa questão e, portanto, deve poder dar liberdade ao outro. E ainda podemos esperar que, orando, estudando e discutindo em conjunto, consigamos chegar ao entendimento e concordância. Petrus Meldelin, ele escreve: a unidade nas questões essenciais, liberdade, mas não essenciais, mas tem que haver amor em tudo. Em tudo, o amor. Então, a lista de questões não essenciais, ela vai longe, né? Questões como batismo, forma de governo da igreja, culto ou liturgia, dons espirituais, existem sempre divergências, né? Missões, né? E muitas outras coisas que, às vezes, uma igreja tem um entendimento diferente da outra. John Stott diz: nessas questões secundárias podemos dar a cada um a liberdade de consciência e deixando intacta as verdades cristãs primárias, especialmente aquelas que têm a ver com a pessoa e obra de Jesus Cristo. A pessoa e obra de Jesus Cristo, né? Então, uma pergunta para você pensar: qual é a sua maior dificuldade em alinhar-se às doutrinas essenciais da palavra de Deus? Existe dificuldade? Busque ao Senhor. Porque se elas são essenciais, é a palavra do Senhor. Esse não tem como a gente debater com Jesus. Confia nele e lá em cima você conversa. Porque é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Quais são algumas formas objetivas e práticas para melhor se alinhar às doutrinas essenciais da palavra? Quais são algumas formas objetivas e práticas para melhor se alinhar às doutrinas essenciais da palavra? No meu entender, fé. A fé de crer, a fé de esperar, a fé de saber que Deus está no controle e que as minhas dúvidas e dificuldades de ser humano, elas serão sanadas uma a uma pelo Senhor nosso Deus. Pelo Senhor nosso Deus. Não fique se debatendo por isso. Jesus te salvou. Isso é que importa. Creia na sua palavra, busque ao Senhor, né? E você vai ter realmente uma vida abençoada e cuidada por Deus. Jesus te ama e creia, Deus tem muito para falar conosco. Deus tem muito, mas
uma coisa é certa: até que alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo, nós possamos ser crentes maduros, com estabilidade espiritual, que não andam, para lá e para cá, sob qualquer vento de doutrina, mas que crê e busca na palavra de Deus, tudo aquilo que ele precisa para si e para aqueles a quem ele ama. Então, como disse o pastor aqui, Hernandes, ele fala assim claramente: precisamos ter essa maturidade espiritual. Precisamos ter o quê? Essa semelhança com Cristo. Precisamos, ter também estabilidade espiritual. O que é estabilidade? É aquilo que não te faz ficar andando para lá e para cá, Maturidade é você fincar a sua estaca e falar: é isso que diz a palavra de Deus, é isso que vamos seguir. Maturidade. Maturidade. E ele diz também, o verso 15 lá, que Paulo, desse mesmo texto, diz que nós devemos seguir essa verdade. Seguir essa verdade em amor. E ele diz assim: pelo contrário, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Verdade sem amor é brutalidade. Mas amor sem verdade é hipocrisia. E não sei o que é pior, você ser bruto ou ser hipócrita. Salomão escreveu que as feridas provocadas por um amigo são boas, mas os beijos do inimigo são traiçoeiros. Quando que um amigo provoca feridas? Quando ele chama a sua atenção. E quando ele fala: você está errado. Você está errado. Faça o que é certo. Mas aquele que bajula e dá tapinha nas costas, às vezes é um perigo. Porque o mesmo que ele faz para você, ele vai falar para o outro e contar a sua história. Tome cuidado. Então, aquilo que os cristãos defendem e a maneira como o fazem deve contrastar totalmente com os homens mencionados no verso 14. Então é um contraste. Ou você tem maturidade, ou você viaja. Você não tem estabilidade, você não tem confiança e você não tem fé. Porque se você tiver fé, você vai ter maturidade e estabilidade espiritual. Então que esta palavra possa nos incomodar e que esta palavra possa falar conosco, para que possamos realmente andar unidos em amor, unidos em Cristo, E como nós falamos no começo, uns são martelo, outros são lixa, outros são parafuso, mas quando se unem, com todas as suas falhas, dificuldades, eles fazem coisas lindas, coisas lindas. E é isso que nós precisamos entender, que somos diferentes, mas ainda que diferentes, somos um em Cristo Jesus. Amém? Amém. Que Deus nos abençoe.